Boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês numa webinar aberta. Essa é a segunda webinar que aqui a Tio Seguros, né? Uma empresa do BTG e da Caixa, né? Metade do BTG, metade Caixa, uma seguradora já há mais de 60 anos no mercado e faz apenas a sua segunda webinar. Então, no final do ano passado, fizemos uma primeira experiência de uma webinar aberta. Trouxemos José Urbano Duarte, ex-vice-presidente da Caixa, e também talvez a maior autoridade de habitação que nós temos, né, por toda a sua trajetória na Caixa, foi a pessoa que criou o correspondente bancário habitacional e também aquela que estruturou o programa Minha Casa Minha Vida como vice-presidente da Caixa, coordenando lá as atividades desse que é o principal programa habitacional do país de toda a sua série histórica. Ficamos na dúvida, né? Quem que nós vamos trazer, né, para manter o nível do José Urbano Duarte, né, nessa primeira webinar, numa segunda experiência, e aí não tivemos muita dúvida, né? Quando a gente decidiu que ia manter o foco no tema correspondente bancário, fomos convidar nada menos do que minha convidada de hoje, Mônica Santos, né, diretora executiva da BV. Eu tenho muitos anos de mercado bancário, né? E tenho uma admiração muito grande pela BV, pelo que tudo que vocês conseguiram, né? Então, fico muito honrado de você estar aqui na Tio Seguros, né? Estão até dando uma colher de chá para a concorrência, né? A Mônica vai, né, com toda a sua experiência, falar dessa experiência da construção dessa potência que é a BV, e para vocês, né, que estão nos ouvindo aqui. Primeiro, antes de passar aqui para a Mônica falar o seu boa tarde, eu vou dizer que nós estamos recebendo perguntas, né? Vocês podem aqui, como é um webinar pelo Teams, né? Vocês podem fazer perguntas, né? Que o nosso time vai passar aqui para a Mônica e para mim. Mônica, obrigado, né, por você estar aqui, né? É um prazer muito grande recebê-la e passar aqui um pouco do conhecimento que a gente tem, né, nessa nossa jornada, né, para parceiros que ou são grandes ou são pequenos e estão iniciando nessa carreira. Então, obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Que responsabilidade, né? Fiquei muito honrada com o convite e, enfim, espero atender a expectativa de todos que estão nos assistindo e compartilhar um pouco dessa experiência de quase 20 anos no mercado de correspondente. Enfim. É isso. Bom, você falou 20, eu tenho 40 anos de mercado. Eu tive né, uma passagem grande, fiquei 35 anos na Caixa, né, e estou há 4 anos fora da Caixa, mas como dirigente ou na Elo e aqui na Tio Seguros, né? E nessa minha trajetória na Caixa, né, há muitos anos, nós começamos a falar, né, o sistema bancário, e a Caixa sempre foi um banco que tinha, né, um volume de atendimento muito grande, né, e a gente não tinha condição de ficar abrindo agência. E lá, questão de 30 anos atrás, surgiu a ideia, né, será que a gente não pode, por exemplo, usar as lotéricas para começar a fazer arrecadações, né, ser um correspondente do banco? Iniciamos, né, a Caixa foi a precursora desse movimento de ter um parceiro atuando em nome do banco. Nos mais otimistas sonhos, nós nunca imaginamos, né, que aquela ideia que a gente imaginava que eram pequenas unidades, né, iriam se transformar em gigantes como a BV se tornou, né, uma empresa, você pode falar melhor do que eu, mas uma empresa que tem um tamanho e uma rede, né, de correspondentes muito expressiva, né, maior até do que muitos bancos que tem por aí. Então, eu queria que, para a gente mostrar, né, para essas pessoas que estão investindo no segmento de correspondente bancário, que ainda há mercado para isso, né, como é que foi essa trajetória, né? Como é que, acredito eu, que você deve ter começado como todos os outros correspondentes, né, pequeno em alguma localidade do país, e transformar essa empresa, né, onde hoje você está lá como diretor executivo já há algum tempo, né, e transformou e conviveu com todo esse movimento, né, de sair de uma pequena correspondente para a principal correspondente bancário do país. Como é que foi essa trajetória? Sim, é uma trajetória muito bonita, né, muito ousada. A BV começou sendo correspondente de uma outra promotora, começou com o Rogério e o Marcos, que são os fundadores da empresa. E naquela época, lá há 19 anos atrás, a BV faz 19 anos esse ano, eles viram um grande potencial de negócio no mercado de correspondentes. Como tinham trabalhado como correspondente parceiros de uma outra promotora, eles
verificaram exatamente o que precisava ser levado para o mercado em relação à autonomia, em relação à presença, a treinamentos, e enxergando essa possibilidade, decidiram que seriam correspondentes bancários também, e começaram, então, a formar parcerias, né, com agentes que nós chamamos hoje de parceiros de negócios ou agentes de negócios, no entorno, né, a BV nasceu em Presidente Prudente, para quem não sabe, mantém sua matriz lá até hoje, super raiz, ficamos com a matriz, embora estejamos no Brasil todo, continuamos em Presidente Prudente com a matriz da empresa. Então, primeiro no entorno ali de Presidente Prudente e depois para alguns estados do país, né? São empresários assim muito visionários, né? Eu não fui da BV nessa época, eu chego 5 anos depois, a empresa já estava bem estruturada e acho que sempre muito antenado às tendências de mercado, oportunidades de negócios, muito investimento na empresa, né? A política da BV sempre foi reverter os lucros da empresa para o investimento no próprio negócio. E sempre muito antenada àquilo que estava acontecendo, aquilo que seria futuro. Eu cheguei há 5 anos depois na BV para trazer já novos produtos para a empresa. Naquela época, 15 anos atrás, nós percebemos que não era sustentável o monoproduto, né? Até então a empresa só vendia INSS. Então eu cheguei já com essa, por isso que tem na veia essa história de diversificação, que foi a minha primeira função na BV. Depois acabei me enveredando aí para a área comercial, que me encontrei, nem imaginava, mas me encontrei na área comercial. Sou advogada, então não tinha nada a ver, né? Como assim dirigir uma equipe comercial? Mas acabei me encontrando muito nessa área. E desde então a BV é assim, a BV é uma empresa de 3 sócios que estão na operação, que vive a operação, que vive o mercado, ela é a grande paixão assim dos sócios, e é uma empresa que sempre investiu muito, né? E quando começamos a expansão territorial, vamos dizer assim, que hoje estamos no Brasil todo, né? O próprio banco nos informou que pelo menos em 98% dos municípios do país a BV consegue originar algum tipo de produção. Quando nós começamos essa expansão, foi uma época muito difícil, de muita viagem, né, de muito empenho para entender as particularidades de cada estado, né? Então, teve muito estudo sobre isso, a particularidade de cada tipo de venda, a venda física, a venda call center, venda de agente. Então, nós fomos entendendo tudo isso. Eu viajei 2 anos sem parar, né, que eu participei desse processo de expansão. Foi um laboratório importantíssimo para mim, como pessoa, como empresário, e para a própria empresa também. E o que a BV decidiu nessa época? Ela queria desenvolver uma empresa que se adaptasse aos mais diversos tipos de originação de negócios, né? Então, nós fomos criando sistemas, ferramentas. A BV foi uma das primeiras empresas a ter sistema próprio, a investir no sistema da empresa. Então, a gente pôde customizar o nosso sistema para atender o nosso parceiro de negócio, para atender o nosso agente de crédito, né? A BV não tem venda própria, nunca quis se desvencilhar daquele caminho que ela tinha traçado para ela, que era se transformar numa grande plataforma de serviços financeiros. Em 2016, a gente, né, era BVCred, né, aí já estou adiantando um pouco a trajetória, e já com muita robustez em relação a outros produtos e outros segmentos. Nós reformulamos a marca, que passou a ser só BV, porque já não era mais BV só de crédito consignado, era BV de outros créditos correlacionados ao mercado de consignado, a BV de seguros, a BV de consórcio. Então, nós reformulamos a nossa marca e hoje nós temos muito orgulho de falar que nós somos uma das promotoras de crédito que tem o maior portfólio de serviços financeiros para serem distribuídos. E é assim que a gente imagina o mercado, né? Não como um mercado que origina apenas crédito consignado, né? Mas respondendo a sua pergunta, que eu me empolgo. Eu me empolguei. Eu fico curioso, Mônica. Quantos parceiros vocês têm? Olha, a BV hoje tem mais de 12 mil parceiros. 12 mil? 12 mil parceiros. Nossa, grandes, pequenos, micro, médios, e todos eles a mesma importância para a nossa empresa, porque equalizam a nossa forma de distribuição. Parceiros focados em produtos, parceiros focados apenas no próprio consignado. E a gente criou uma plataforma para conseguir gerenciar tudo isso, porque para nós, o que a BV gostaria quando ela se posicionou assim? Que o nosso parceiro de negócio se preocupasse apenas com a venda. E tudo o demais, todo o operacional, toda a gestão financeira, a gestão de importações de relatórios, de pagamento, fosse feito pela BV.
Então, a BV se destaca porque ela tinha essa ideia muito clara do que ela queria ser. Né, essa grande plataforma aí para gerenciar essa massa de venda, e por isso também nunca foi para a originação própria. Eu acredito que a experiência, né, que vocês tiveram como correspondente, né, nesses primeiros anos de vida, deu o conhecimento das dores do segmento. Sim. E aí acharam uma oportunidade de, nós podemos ter soluções para o segmento, não necessariamente sendo o que diferencia, né, os competidores dos empreendedores. Né? Exato. Empreendeu num segmento novo, e isso foi se consolidando durante os anos. Né? Você acredita que há espaço de ter uma nova BV hoje, no que vocês têm acompanhado hoje? É muito complexo, porque o investimento em tecnologia deve ser bastante altíssimo. É altíssimo. Né? Porque vocês se tornaram uma plataforma de ter uma empresa de tecnologia, acabou se transformando nisso. E acredito também que tem uma retaguarda muito grande para prestar serviço, para 12 mil parceiros. A Caixa não tem 12 mil, a Caixa tem 13 mil lotéricas, né? O gerenciamento é grande. 13 mil lotéricas. Você vê uma empresa centenária, federal, com monopólio da loteria, tem 13 mil lotéricas. Vocês, a mercado, foram buscar 12 mil parceiros. Sim. Então, é um número... Por isso que eu falo, né? Quando... Eu tenho duas coisas que eu falo muito da BV, que é essa sustentação que ela tem, e também uma coisa que eu até brinco com a Mônica e com o time dela, né? Eu vou muito em eventos de bancos, né? Que os eventos de bancos fazem muitos eventos com correspondente bancário, né? Tem premiações, né, nesses bancos. Só tem uma certeza: o primeiro lugar sempre é da BV, né? Essa cultura, né, Mônica? Você Sim. criar uma cultura vencedora, uma cultura de o negócio tem que ser bem feito, mas o negócio tem que ter metas bem estruturadas. Sim, né? Sim. Por isso que às vezes eu vejo, e é importante você, correspondente, que está se estruturando, né? Se você não tiver um plano de negócio muito bem estruturado, não tiver objetivos, dificilmente vai atingir o resultado. Né? Como é que é esse processo de vocês saírem, né, de uma pequena empresa? Já era empresa independente? Já era empresa independente. Nasceu empresa independente. Para essa empresa nacional, como é que você vê? Né? Foi um projeto de inclusão, por exemplo, é uma grande inclusão social que vocês Sim. têm promovido. Né? Como é que você viu? O mercado mudou muito nesses 20 anos. Sim, o mercado mudou muito, né? Está mudando, tem constante mudança. E, assim, respondendo sua primeira pergunta, se pode haver uma... Eu acredito que sim, né? Tudo depende da sua disposição, investir muito em conhecimento. Nosso mercado, ele é um mercado novo, né? Mercado emergente. O braço de consignado é um mercado peculiar e diferente. Então, acredito que investimento em conhecimento, conhecer o mercado, né? Não é só a tecnologia, não é só o investimento, mas acredito que esteja muito mais relacionado à dedicação de conhecer o mercado, como ele funciona, porque ele é bastante peculiar. E ele muda, né? E eu acho que esse é um grande diferencial da BV e dos sócios da BV, né? Hoje os filhos estão na empresa também, que assim, é a disposição de você se adaptar, né? Porque o mercado está mudando, eu sei que a gente está passando por um momento super difícil, que é o momento de consolidação, regulamentação. Não é gostoso passar por esse momento, mas ele é necessário. Qual é o diferencial? Não discutir aquilo que não dá para ser discutido. Logicamente que, como depois eu vou falar um pouco de associação, a gente tenta moldar um pouco as regulamentações para o mercado. Mas, assim, se o mercado mudou, esse é o sentimento da BV. Eu mudo. Eu não fico esperando. Eu acho esse time de você perceber a mudança e se adaptar a ela é o que define muita coisa, né? Se eu não tenho condição de ter o controle sobre a mudança, eu tenho que me adaptar. Então, é isso que a gente sempre pensou. E se adaptar e investir e não chorar muito, porque a gente acredita muito no negócio. Então, acho que isso que impulsiona muito a BV, essa garra e essa certeza de que tem um mercado maravilhoso se construindo e a gente quer fazer parte dessa história. Então, muda, precisa investir, investe. Eu acho que essa política interna ali que a gente tem de estar sempre tentando acompanhar o mercado. Charles Darwin já dizia que não vai ser o mais forte que vai continuar e ter o maior sucesso. É quem se adaptar melhor, e parece que... eu acho que o mercado de correspondente vive isso todo dia, né? Já chegou uma pergunta aqui, Mônica, da Carolina Santana, mas é sobre esse assunto, né? Quais são os desafios que as empresas têm enfrentado, né? Você falou um pouquinho sobre as questões regulatórias, né? Quais são os desafios, né? Você
você tem correspondentes de todos os tamanhos. Certo. Né? Você tem o pequeno, você tem o pastinha ainda, deve ter. Na minha época de caixa eu chamava de pastinha, mas hoje, eu sou muito quase antigo. não tem Eu mais. sou muito antigo no mercado, então talvez nem tenha mais esse tema. Mas o pastinha, que era aquela pessoa que fazia captações, pequenas captações de clientes, aquela empresa mais familiar também, tem a familiar, tem o ex-bancário que criou uma. E tem empresas mais estruturadas, né, e poucas empresas do porte da Vivi. Como é que você vê? Quais são os desafios? Deve ser desafios diferenciados, mas quais os desafios do segmento, né, que esses níveis de empresa eles enfrentam agora, né, no futuro próximo? Né? Olha, eu acho que os desafios que nós temos enfrentado, eu acho que atingem todas as empresas da mesma forma, né? Que a gente está passando por um momento de consolidação muito importante. Então, o excesso de regulamentação, ele não permite que você faça planejamentos, né? Então, você não sabe, você fica sem saber se a sua empresa vai para uma expansão, se ela vem para uma retração. Então, acho que isso é o maior desafio que nós estamos enfrentando atualmente é sobre regulamentações. Como a maioria envolve taxas, né? Fazer teto sobre taxas, isso impacta de forma muito negativa, porque cria uma instabilidade no nosso segmento, como eu já disse, em relação ao planejamento, em relação a custos. Então, porque cada operação, né, acho que quem é do mercado entende, toda operação, toda forma de originação da captação do cliente, ela tem um custo, né? O call center tem um custo de call center, a venda impulsionada em mídias sociais tem um custo do impulsionamento, a venda home office tem um custo, a loja física tem um custo. Então, essa constante redução de taxa, ela tem a gente tem que preservar pelo menos o custo operacional. Porque a partir do momento que fica inviável a venda, porque a remuneração passada para o correspondente, ela não consegue atender nem o custo operacional, a gente corre um risco muito grande de ver esse mercado, que inclusive chama a atenção de bancos estrangeiros, ver esse mercado desmoronar. Então, acho que hoje o maior desafio nosso é equalizar os nossos custos dos vários tipos de originação, né, com a constante redução de comissionamento para o canal correspondente. A gente já se acostumou a trabalhar com a margem apertada, uma margem menor, acho que todo mundo já se readequou as expectativas em relação a isso. Mas isso não pode interferir quando o custo da operação começa a ser deficitário, você não consegue remunerar ou bancar o próprio custo da operação. Eu acho que é isso que tem que ficar mais no radar de todo mundo. Você acha que o regulador hoje, ele consegue entender essa dinâmica do correspondente? Não consegue. Eu acho que o mercado é muito novo. O correspondente demorou muito para aparecer, né? Que aparece o banco e aparece o cliente final. E o correspondente, quando aparecia, não era nas melhores notícias. Então, a gente tem tido um grande trabalho em levar para as várias instituições, acho que falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a ANEC e tem outras associações também, de mostrar o funcionamento desse mercado. E para esse sucesso todo, essa inclusão social que foi feita, uma inclusão financeira importantíssima. Lá atrás era desbancarizado essa camada que nós atendemos. Existe um custo para isso, né? Existe o custo da loja. Como é muito pulverizado, né? Essa é a essência do consignado, pulverização, pequenas lojas, pessoas comuns atendendo pessoas no mesmo nível, a venda das lojas não são tão expressivas ao ponto de ter uma remuneração, às vezes, que banque o próprio custo operacional e, obviamente, possibilite a sobrevivência ali do empresário que, na maioria das vezes, trabalha até em regime familiar. Como os bancos, né, têm a visão, né, todo mundo vê que o banco ganha muito dinheiro, né? Essa imagem, é a imagem. A imagem de que o sistema bancário ele é muito lucrativo, né? Talvez os reguladores, o próprio governo imaginam que seja a mesma que forma. o sistema inteiro esteja, né, tendo não é essa a realidade. O correspondente, por exemplo, quando a remuneração era feita toda ela na frente, né, na cabeça, como a gente chama, né? De uma hora para outra, não vai ser mais. Foi um baque, eu acho, que para o segmento como um todo e para grandes agentes como você, até para os pequenos também, né? Porque a remuneração. Também. Como é que foi esse? Talvez foi o pior momento que vocês vivenciaram ou não? Teve outras
Acho que teve vários, né? A paralisação do ano passado foi um momento ruim, mas eu acho que assim o mercado assustou, logicamente, né? Foi aí que eu acredito que aconteceu a formação de grandes promotoras como a BV, que como temos a antecipação do diferido para a composição de comissão, então algumas promotoras assumiram essa gestão, vamos dizer assim, gestão de risco, né, financeiro, que são as antecipações, para poder bancar uma comissão no mercado para que esse correspondente menor pudesse receber uma parte da sua comissão à vista, fazendo antecipação desse diferido. Então, nesse momento, eu acredito que algumas promotoras, assim como a BV, se especializaram nesse tipo de gestão e os nossos agentes, né, que são promotoras também, se acoplaram para continuar a sobrevivência desse mercado. Tá bom. Eu acabei não falando que a primeira pergunta foi da Carolina Santana, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Se você quiser fazer uma pergunta, é só entrar aí no nosso chat aí da ferramenta Teams, que nós vamos tentar aqui responder todas que chegarem, como respondemos a Carolina. Obrigado pela participação. Mônica, a gente estava falando, então, de grandes desafios, né? Você falou já do ano passado, no início do ano, com a entrada de um novo governo, que é até natural de buscar alterar algumas regulações, né? A gente teve a queda abrupta da taxa, né? E hoje nós vemos o mesmo movimento de queda abrupta da taxa, que seguramente há essa relação que nem sempre é harmoniosa entre banco e correspondente, porque eles é um ganha-ganha, né? Não necessariamente equalizado, né? Então acaba sobrando para o correspondente e aí tem maiores dificuldades. Mas outra questão que se vê também é o fundo de garantia, né? Que o mercado, quando surgiu essa operação, né? Sem os correspondentes, dificilmente essa operação seria viabilizada, tá? E por isso que eu gosto quando você fala que há uma inclusão social, né? O governo lança uma antecipação de saque de fundo de garantia, um produto que teve o seu momento, não sei como é que vai ficar, sem a figura do correspondente ele não iria se sustentar. Passa aí 2, 3 anos, não me lembro exatamente, né? Os correspondentes se estruturam para fazer essa operação e agora temos o risco dessa operação até mesmo de uma hora para outra deixar de existir. É esse tipo de problema que vocês enfrentam no dia a dia, né? E como é que você tem alguma expectativa, por exemplo, a ANEC tem alguma expectativa dessa questão? Tem havido negociações com o governo nesse sentido? Como é que você vê isso? Sim, a ANEC tem participado efetivamente, né, juntamente com as lideranças políticas. Eu vejo mais como falta de entendimento mesmo, né, do canal, e a ANEC defende a permanência do saque aniversário, provou-se ser uma linha de crédito de alta demanda, com juros acessíveis, né, que teve uma grande adesão por parte do trabalhador, e que a manutenção dessa linha não impede a criação, que a gente está aí às vistas de um novo produto, que é o consignado privado, tendo como processador a Dataprev, que eu acho que vai ser assim, sensacional, eu acho que vai também quebrar barreiras aí de desburocratizar o crédito, mas isso não impede que essa linha já testada, que não compromete o orçamento mensal, que é diferente do crédito privado, que ela continue existindo, já que existe uma alta demanda e uma alta adesão pelos trabalhadores. Então, são esses tipos de movimentos que nós enfrentamos aí no dia a dia. A ANEC atua fortemente, só para falar um pouquinho da ANEC. Amanhã mesmo, hoje eu estou indo para Brasília, daqui a pouquinho eu vou para Brasília. A gente falou da ANEC, mas nem todo mundo sabe, né? O que é a ANEC? Como é que surgiu a ANEC? Quais são as expectativas da ANEC? A ANEC surgiu há 2 anos, né? Fundada aí por grandes promotoras que sentiram a necessidade de fortalecer os movimentos de autorregulação do mercado, né, de amparar esses movimentos de autorregulação, pensando na sustentabilidade do mercado. Um dos pilares da ANEC é fomentar a boa prática das operações, sempre pensando na sustentabilidade, na perenidade do nosso negócio. A ANEC, acho que ela tem uma falha, que é não dar muita visibilidade das ações que ela tem feito. Nós temos atuado assim, maciçamente, primeiro para dar visibilidade do nosso mercado e mostrar para as instituições como que esse mercado funciona. Segundo, acompanhando em Brasília, junto às principais lideranças políticas, na Câmara, no Senado, tudo que envolve o mercado de correspondente e tentando
mostrar como que esse mercado funciona, verificando se aquela atuação, se aquela legislação vai impactar no mercado, né, e fazendo isso de forma preventiva e explicando de que forma que aquilo poderia impactar no nosso mercado. É algo que eu pretendo corrigir. Eu estou de presidente interina da ANEC, né, fui presidente, agora estou interina, devemos ter outra eleição agora em novembro, mas é algo que está muito no radar, principalmente dar visibilidade das ações da ANEC. A ANEC nasceu para atuar de forma macro, né, buscando aí reconhecimento da entidade, de classe, dando visibilidade para, enfim, acho que já falei aqui sobre delegacias especializadas, PROCONs, magistratura, Conselho de OAB, Ministério Público, FEBRABAN, BBC, do que é o mercado de correspondente, como essa cadeia funciona, e o que a gente percebeu no começo aí das nossas ações foi um total desconhecimento de como funciona o mercado de correspondente, né? Mas voltando ao ponto, a ANEC defende sim a permanência do saque aniversário, já está testado, aprovado, foi uma medida assim muito boa para o cliente, né, para o consumidor final, fomentou o mercado de correspondente, que também acaba impulsionando, né, de todas as formas a economia do país, e na expectativa que entre também o crédito privado via Dataprev, mas que um produto não exclui a existência do outro. É essa a defesa. Você e a ANEC, como você explanou, ela preza muito pela autorregulação, né? Que os mercados mais avançados têm buscado essa autorregulação, né? Quando você vê o correspondente, né, que está nos assistindo, o mercado como um todo, ele entende que a autorregulamentação é o caminho, participa disso, como é que está? Há espaço para participar ainda? Porque isso é uma coisa nova que vocês estão fazendo lá. Como é que você dá o contexto da autorregulação? Nós entendemos que a autorregulação ela é de suma importância para elevar, né, a maturidade do mercado de correspondente, né? Nós nascemos um mercado muito informal e fomos nos adaptando, nos profissionalizando. Então, essa autorregulação demonstra que o mercado correspondente não está preocupado apenas em viver o momento, ela está preocupado com o futuro, está preocupado em ser realmente um braço reconhecido como um braço financeiro. E, como tal, precisa de certas formalidades que nós temos que nos adaptar. Então, tanto a BV como a ANEC apoia, e as outras promotoras, né, que acompanham a ANEC, apoia e faz questão pela permanência da autorregulação. O mercado entende, logicamente, que a gente tem aí algumas, né, até próprias instituições que acham nichos fora da autorregulação, mas nós entendemos que isso não é o caminho para o mercado sustentável, viável, perene e que seja reconhecido de fato pela importância que ele tem de um mercado formal, financeiro, que promoveu a maior inclusão de crédito desse país, né? E acho que é até motivo de estudo por outros países que nós fizemos. Então, nós temos que pensar no futuro do nosso mercado. Não é fácil se autorregulamentar, mas é absolutamente necessário para, inclusive, fazer com que o canal seja reconhecido, de fato, como um braço de mercado financeiro. Perfeito. Bem, me informaram que colocamos aí na tela um QR Code, né? Se você quiser fazer perguntas, fica até mais fácil, né? Mire aí o seu celular para o QR Code e faça a pergunta aí na aba que for aberto. Mônica, você estava falando um pouco de tendências, né? Quais são as tendências do mercado, né? Porque esse mercado, como você falou na trajetória da BV, é um mercado que evoluiu muito nos últimos 20 anos, né? Daquela ideia que se tinha de um correspondente de transacional, hoje o mercado tem várias possibilidades. Como é que é a tendência que você visualiza para médio e longo prazo dessa figura correspondente bancária? Vou falar o que eu acho de maneira assim, bem pessoal, bem Mônica, de como eu vejo o mercado, assim, pelo tanto que eu conheço. A tendência, para mim, né, é que esse mercado ele passe a ser um agente de crédito no sentido lato, né? Não simplesmente um correspondente de consignado. Acho que essa é a grande tendência para o mercado. Porque, se pensarmos bem, esse mercado ele já desenvolveu uma eficiência na venda, né? Na venda consultiva, aquela venda personalizada, que é todo o diferencial do mercado, né, de correspondente bancário. E que existem outros tipos de público, outros tipos de produto, que essa eficiência, esse investimento em ferramentas
podem ser utilizados para ampliar os negócios. Então, lá na frente, né, eu vejo um mercado de crédito mesmo, né, como transacionando todos os tipos de crédito que possam ser ofertados, desde consignado até crédito imobiliário, pessoal, veículo, consórcio, seguros, enfim, eu vejo o mercado assim. Eu acho que essa é a tendência para o futuro do correspondente. A gente enfrenta muito dificuldade de promover essa cultura de não ser dependente de um monoproduto. Mas o que eu tenho observado é que nos últimos anos o mercado vem aderindo, né? Principalmente depois do susto que nós passamos o ano passado, o mercado está se abrindo para outros produtos. É lógico que a gente sabe que demanda treinamentos, investimentos, mas se queremos pensar em futuro, eu acho que nós deveríamos nos enxergar como uma grande agência mesmo, podendo transacionar todos os tipos de crédito Você sente que o sistema bancário, o sistema financeiro está aderente a essa visão que você tem, no sentido de ajudar sim, e fortalecer? Você sente isso? Sinto. Principalmente para esse ano, né, o que nós vimos das várias reuniões com bancos, todos apostando na diversificação de produtos. Eu acho que até que demorou muito, né? Porque lá atrás a BV sempre enxergou como que a gente não deveria ser monoproduto, né? Nós não somos correspondentes de consignados, nós somos correspondentes bancários, né? E podemos transacionar todos esses tipos de crédito, inclusive não bancários, né? Então, acredito sim que os bancos também colocaram isso nas suas políticas, né, para o ano de 2024, e muitos investindo maciçamente também na ampliação de convênios, né, ainda convênios, e muitos realmente investindo em produtos. Mônica, chegou aqui uma segunda pergunta, e vocês que, caso queira fazer uma pergunta, nós temos um QR Code aí na nossa tela, é só mirar aí o seu celular para ir, vai abrir uma janela e você pode fazer a pergunta. Tiago de Ribeirão Preto. O mercado de consignado é muito competitivo, né? A gente sabe disso. Né? E quais os diferenciais que um correspondente deve ter para enfrentar esse mercado, né, e ter um ganho de share, né, nessa competição? Bom, se você é um correspondente, né, médio, assim, se você tem outros correspondentes que trabalham com você, né, não quero ficar falando da minha, mas no meu modelo de negócio, por exemplo, eu acho que a gente tem trabalhado com margens muito apertadas no mercado todo, né, pela redução da taxa, redução da comissão. Eu acredito de verdade que, eu até abordei esse tema numa reunião comercial, que o grande diferencial, um dos diferenciais seria trabalhar na redução do custo da originação. Né? Seja com plataformas mais ágeis, seja se acoplando a promotoras que têm ferramentas e sistemas de captação inteligente e ágil, porque reduzindo o custo também aumenta-se resultado. Então, uma das vertentes seria trabalhar na redução de custos, né, para que você ficasse uma empresa mais leve e com mais gás, né, mais competitiva. E o outro, com certeza, que é a minha fala, João, que é pulverizar o tipo de oferta para o seu cliente, né, buscar outro tipo de público, enfim, ampliar o seu leque de distribuição de produtos. Bem, com essa visão de futuro, e você estando à frente da companhia, eu sei que vocês estão fazendo isso. Você sente que o mercado está fazendo isso? Né? Fazendo esse preparo, fazendo essa busca de maior tecnologia, ou ainda é uma atividade só de alguns participantes do porte da BV? Não, eu acho que do porte da BV só não. Eu acho que tem uma tendência de médios, né, e pequenos, e que estão bastante antenados em relação a investimento e a tecnologia. O mercado, de uma forma geral, ele nasceu e cresceu para ser um correspondente só de consignado, né? Então, essa cultura de ampliar o seu portfólio, a própria cultura de investir em tecnologia, ela vem, acho que o mercado, as regulamentações vêm empurrando, né? Você vai ter que fazer isso, na minha visão. Então, de uns tempos para cá, ultimamente, a gente tem percebido que o mercado tem uma aderência, sim, e quem não tiver, eu acredito que num curto espaço de tempo terá que pensar sobre isso para continuar no negócio. Mônica, você reduzir custo, você melhorar a sua experiência, não necessariamente é digitalizar tudo, ser uma empresa digital, né? Porque o correspondente, né, ele tem as suas várias faces, né? O correspondente de loja, o correspondente de telefone, o correspondente digital.
Você acha que essa complementaridade ainda vai persistir por muito tempo? Né? Ou você está sentindo que o digital, por exemplo, vai tomar um caminho e vai praticamente tirar a força dos outros dois segmentos, que é a loja e o Corban? Não, eu acho que elas são complementares. Eu não, assim, essa pergunta é muito constante, mas eu não vejo a venda exclusivamente digital. Lógico, tem uma fatia de mercado que vai ser, enfim, que vai caminhar dependendo do tipo de produto, da idade do público, mas eu vejo como complementares. O próprio canal correspondente tem se beneficiado também da digitalização dos processos, né? Não vejo como sendo uma ameaça à extinção do canal correspondente da loja física ou porque é muito peculiar a venda, né? É uma venda consultiva, é uma venda. Você pode, por exemplo, fazer um contrato novo digital, é muito simples, mas fazer uma portabilidade, quando você começa a falar sobre taxas, né? Fazer um próprio refinanciamento, oferta de outros produtos. Então, acho que são vendas que são complementares. A digitalização ela veio para complementar o canal. Claro que nunca não vamos poder falar que não, que uma fatia pode ir para esse canal, até os próprios bancos, mas não que seja uma ameaça para a extinção do canal, que todo mundo vai ser digitalizado e todo mundo vai fazer autocontratação. Eu não acredito, até porque a gente convive com isso já há bastante tempo, a gente sabe que alguns bancos se enveredaram para o caminho da autocontratação e depois voltaram a investir muito forte no canal correspondente. Eu acredito que nós fizemos um mercado e uma força de venda tão diferente e tão importante que não vejo ameaça com a digitalização de processos. Você sabe que você estava respondendo aqui, chegou uma pergunta, Marcos Silveira, do Rio de Janeiro, que como a gente enxerga, né, o papel do Corban na transformação digital, né? Você acabou de explicar aqui na sua visão, a transformação digital vai acontecer, é uma tendência do segmento, não necessariamente tirando do ar os outros canais que ainda são muito efetivos, que é a própria loja física, né, que não é... Hoje os bancos não têm intenção de expansão de loja, mas eles aproveitam os pontos do correspondente bancário, né, e também o teleserviço, né, que o teleserviço tem muita pressão sobre ele. Tem muito projeto de lei, muita regulação. Como é que você vê lá eu acho que tem um preconceito, talvez até que tenha sido utilizado de uma maneira equivocada, indevida, né? Mas nos bons correspondentes, aqueles que fazem a oferta, né, de um produto, a venda consultiva através do telefone, né, eles sofrem a má concorrência, né, daqueles teleserviços que ficam, né, e tem uma imagem muito negativa, né? Sim, eu acredito que pode ter havido aí uma má conduta, uma má utilização do serviço por uma parte, mas isso acontece, não é só no canal correspondente, né? Quando é no canal, acho que toma uma proporção desnecessária, na minha opinião. E talvez uma regulamentação mais específica, como a gente já tem, o não me perturbe, né? Fazer mais regulamentação, mas extinguir esse tipo de venda, acho que seria um retrocesso absurdo, não faz sentido numa evolução que nós estamos. E a gente tem acompanhado todos os projetos que versam sobre isso e tentado levar números, enfim, que algumas atuações, quem atua de forma correta não pode aí sofrer o preço de quem não atua de acordo com a legislação. Mônica, a gente falando ainda nessa linha do Marcos Silveira, né, as tais das fintechs, né? Aqui eu recebo, você deve também, quase toda semana vem uma nova fintech aqui oferecer alguma alternativa, alguma ideia. Né? Como é que você vê esse mercado de fintechs, né, acoplado aí na nossa visão de correspondente bancário e de sistema financeiro? Olha, eu acho que tem uma eclosão de fintechs muito grandes, mas algumas muito sérias, né? Eu acho que pode ser, sim, uma tendência do próprio canal, de originadores que estão se transformando em fintechs. Afinal de contas, eles conhecem muito o mercado, né? Mas não vejo como sendo uma tendência generalizada, até porque é tudo muito novo ainda, né? Tem que se verificar muito a origem, a sustentabilidade, a capacidade de funding dessas fintechs, né? A seriedade, mas tem algumas, claro, que a gente acredita que terão sucesso
por enquanto é muito avaliar novo, o bem, assunto né? não dá para avaliar porque o assunto é recente e muito novo, mas de fato É. existe sim muita, e dentro do próprio canal, né, a gente tem muitos amigos, enfim, que estão se transformando em fintechs para Você levar. acha que é uma tendência que os correspondentes, aqueles que bem-sucedidos, né, foram crescendo, foram virando plataformas de inteligência, né? Você acha que é uma tendência bons correspondentes, né, virarem fintechs, virarem financeiras, virarem bancos? Você acha que isso é uma tendência ou são casos isolados que no mercado? Né? Porque a regulação é totalmente diferente, né? Sim. Outro negócio. Eu Né? não acho que é uma tendência, mas eu acho que pode acontecer, como a gente tem casos de sucesso de correspondentes que viraram bancos, mas não acho que seja uma tendência, né? Tipo, generalizado. Empresas que atuam como distribuição, talvez prefiram investir e amadurecer no negócio que ela sabe fazer, que é distribuir diversos produtos financeiros. Que essas empresas talvez possam ter um produto, né, um nicho de produto, para que ela também distribua, pode ser que aconteça. Mas falar que isso é uma tendência, que o mercado todo mundo quer virar banco e que os maiores, eu não vejo dessa forma. Eu acho que sim, todas as grandes promotoras, em algum momento, terão um produto de distribuição própria, mas que isso não confronte com os parceiros de negócio, que são os bancos para os quais ela já presta serviço. Né? Pode ser. Vamos dar uma colher de chá aqui, Mônica. A gente vê muito aqui também, embora não seja o nosso nicho, né? Fundos ou investidores querendo fazer essas carteiras próprias, né? E apostando no correspondente, né? Você daria algum conselho para eles? Eles acham há espaço para isso ainda deles fazerem? É uma boa oportunidade? Ou eles deveriam ir via banco? Como é que você Não, direto ou via banco, né? Eu tenho falado, inclusive, com alguns grupos. Eu acho que tem espaço, né? O mercado financeiro tem espaço ainda, assim, para esses investidores. Eu acho que quem está no mercado, né? Não estou falando do investidor, que tem espaço, é óbvio que tem. A geração de ativo é um ativo seguro, é um ativo né, que está muito pulverizado na sua originação, que origina bilhões aí anuais. Então, logicamente, que é um mercado que chama muita atenção. Eu acho que a lição de casa cabe para nós que estamos no mercado. Né? Qual é a ideia desse fundo, desse investidor? Porque, assim, tem que estar dentro da autorregulação. Né? Não pode, a gente vê muito, vou abordar um assunto bem rápido aqui, tipo, entrar no mercado portando carteiras. Né, fora da autorregulação. Ok, né, é mercado financeiro, você não pode ingerenciar e não está descumprindo nenhuma legislação, somente uma autorregulação. Só que eu acho que quem está no mercado tem que pensar assim, eu vou canalizar minha força de originação para algo que é passageiro, né, estou falando de todos, mas a gente tem visto alguns casos, para algo que é passageiro, que vai fazer uma carteira e que não veio para ficar no mercado, não conhece o canal, não investe no canal. Então, acho que cabe mais para nós a lição de casa porque nós temos a força da distribuição, nós temos a força da originação. Então, não é tudo que nos oferecem, que é por comissão, ok, eu acho que as margens estão super apertadas, então pode até brilhar os olhos. Mas eu acho que quem está aqui no mercado tem que pensar muito assim, o que eu quero para a minha empresa? Eu quero uma empresa para um verão ou eu quero uma empresa para deixar um legado? Se eu quero deixar um legado, eu tenho que analisar também aquela distribuição, se ela vai impactar na solidez do meu negócio, na perenidade do meu negócio. É porque todo mundo quer colocar o dinheiro, né? É um mercado, como eu disse, que brilha os olhos. O ativo é seguro, a inadimplência é baixa, né? Mas cabe a gente aqui que está fazendo empresa, que só sabe fazer isso, adora fazer isso, né? Que tem um mercado incrível que nós criamos, nós construímos esse mercado, o que a gente quer fazer com ele? Então, acho que a reflexão é muito mais de quem vai distribuir, mas, logicamente, sempre vai ter aí oportunidades para fundos que quiserem investir. Chegou uma pergunta aqui que a pessoa não colocou o nome lá no chat, mas é uma coisa que eu realmente nunca pensei nisso, não sei se você já pensou. Se não, o mercado de agronegócio. O mercado de agronegócio é um mercado que consome muito, né? Consome muito produto, sim, consome muito crédito, tem muitas... Você viu já, tem alguma experiência que você tenha conhecimento desse mercado? Pensaram nisso, por exemplo, de expandir
através de correspondente bancário nesse mercado. Por exemplo, eu, nos meus 40 anos de casa, nunca vi nada de correspondente para esse mercado. Tem alguma coisa que você acompanhou? Sim, nós já pensamos nisso, assim, inclusive tem banco que faz, não vou falar o nome, mas todo mundo tem banco que faz, mas acredito assim, a gente tem tanta dificuldade de implantar o crédito que está ali muito relacionado ao próprio consignado, o agro é muito específico. Apesar que eu acredito que sim, tem espaço para o correspondente crescer no agronegócio. É um mercado que tem muita demanda, né? Tem muito subsídio também, então tem que estudar melhor esse mercado. Mas já pensamos nisso sim, temos um projeto, inclusive, para desenvolver o agronegócio com um banco específico que atua muito nesse mercado. Porque realmente eu visualizo, né? Enquanto você falava, eu lembrava, né? Porque você tem o transacional, que é muito focado em contas, hoje diminuindo um pouco por causa da internet, a facilidade que você tem de pagar contas pelos meios digitais. Você tem o habitacional, que é um outro business, né, que é focado em parcerias com outros bancos, né? Você tem o segmento que você atua, que é o correspondente que começou com o consignado, e está buscando outras alternativas. A gente vai falar agora no próximo tema dessas outras alternativas, e esse realmente me parece um nicho bem interessante, né, de você ter, porque o mercado é muito pungente, né, pouco explorado aí. Fica a dica aí para você aí, se um dia quiser ser que nem a Bevi, é um mercado ainda que a Bevi ainda não já entrou. Está no radar, já está no radar. Já está no radar. Já está no radar. Mônica, produtos, né? Porque você falou muito, né, da diversificação, né? Acho que quando vocês viraram a chave, né, de sair do consignado para ir para a diversificação e outras formas de atuação, né? Como é que você vê esse mercado, né, de oferta de produtos, né? O sistema financeiro como um todo está buscando o correspondente entende que mais produtos agregados ao seu negócio, à sua oportunidade, né? Porque o correspondente tem um momento de ouro, que é o contato com o cliente, né? Como é que você vê essa expansão de produtos no mercado? Ela tá, na minha opinião, ela é lenta ainda, né? Porque na minha forma de enxergar o mercado, já deveria estar um pouco mais pungente a comercialização de outros produtos. É lógico que a gente entende, por conhecer o mercado, e como eu falei lá atrás, são muito, muito pulverizados, lojas, né? A maior parte da captação são lojas pequenas, né? Demanda investimento, demanda treinamento, capacitação de pessoas. Então, talvez por isso, essa lentidão de sair daquilo que já é certo, né? Que é a venda do consignado. Mas eu tenho visto que o mercado tem buscado mais essa adesão. Não precisa vender todos os produtos, mas escolher um produto, né? Produtos que gerem recorrência, produtos que tragam alguma estabilidade para o negócio, principalmente nesse momento de consolidação que nós estamos passando. Eu vejo que o mercado tem uma tendência, mas a adesão do mercado ainda é muito baixa em relação àquilo que ele poderia estar transacionando. Hoje os carros-chefes, né? Daqui a pouco a gente está no seguro, mas fora o seguro e o crédito, tem algum outro nicho que está crescendo? Você tem visto de crescer? Algum produto que está tomando uma carteira mais em expansão? Como eu te disse, é bem lento, né? Mas eu vou falar pelo meu negócio, eu acho que o consórcio tem muita aderência, né? Hoje a gente já tem aí só para ter uma ideia, né? Eu não quero ficar falando do meu negócio, mas enfim, acho que é o que eu tenho de experiência para poder compartilhar. A empresa era 99% consignado, né? Lá em 2012, 2013. Depois, hoje, ela é 60%, 57%, 55% da originação só é consignado INSS. O restante já é tudo, a origem é outros produtos, são outros negócios. Bem pulverizado em vários segmentos, mas são outros negócios. O que eu quero falar sobre isso? Que é possível você continuar crescendo no seu principal negócio, que é o que nós fizemos, que é o consignado, que sempre vai ser, investindo, crescendo, mas também desconcentrar a participação dentro da empresa desse produto. Então, foi o que nós fizemos. A gente continuou crescendo, mas diminuiu ali de 90, 99 para 57, mesmo assim com um crescimento bastante expressivo. Essa cabeça, esse jeito de olhar para o mercado que a gente gostaria que o correspondente tivesse, sabendo que ele pode também ter crédito pessoal, veículos, o próprio home equity, que é um crédito que tem muita demanda, mas pouca adesão no mercado de correspondente, e o seguro, né? O seguro que para a gente é um mercado
mercado Nós gigante. vamos falar agora do seguro. A Tru Seguros é uma seguradora, né? E aqui, né, a gente tem um plano estruturado, né, de aproximação com o correspondente bancário, né? Nós temos coordenado pela Kátia, né? A Kátia é a nossa head de seguros aqui, focado em correspondente bancário. E nas discussões que a gente tem feito com ela, a gente sente muito que a gente tem um relatório do dinheiro que o correspondente perdeu, né? Que são as oportunidades que poderia ter sido ofertado seguro que ele não fez, né? E eles são 2/3 dessas oportunidades são desperdiçadas, basicamente desperdiçadas, né? É claro que tem aí o cliente que não quis, que vamos colocar aí um terço desse cliente não quer, não é obrigatório ter seguro, 1/3 que faz de 1/3, né? Que é um dinheiro bastante significativo, né? Aí é o que, talvez, você já falou isso no nosso bate-papo aqui, né? É a falta da cultura, né? De você não ver o cliente como um cliente de relacionamento, ver o crédito, ver a pessoa lá na frente e ver o crédito, né? Como quebrar isso, Mônica? Vocês têm aí uma rede bastante imensa, né? Mais de 12 mil parceiros, uma equipe bastante grande. Como quebrar isso? É treinamento, é conscientização, é mostrar o quanto ele está perdendo dinheiro? Como é que vira esse mercado? Olha, no seguro especificamente, eu acho que o originador, ali, o agente, ele às vezes, porque uma coisa é eu ir lá e dar o crédito, né? Que é ali o core dele, é o dia a dia. Só de interromper, porque pois tem uma pergunta, pode falar. Eu bati o olho aqui, tem uma pergunta justamente disso, né, da Ayala aqui de São Paulo, pensando nos seguros da operação, né, do seu ponto de vista, qual é o maior desafio para a venda dos seguros, né? E qual a sugestão para alavancarmos essas vendas? Basicamente é o que eu perguntei, não vi que tinha uma pergunta aqui da Ayala nesse sentido. Então, às vezes, para o lojista, vou usar lojista, agente, tá? Que a gente chama muito de parceiro de negócio. Uma coisa é ele dar o crédito, né? Que tem uma alta demanda, e vender o seguro é uma venda, né? É uma venda. O que eu acho que falta é tomar conhecimento de que esse seguro, para essa população, ele também é algo dispensável. Tanto quanto o crédito. Porque ele resguarda. Todo mundo está bem, ninguém acorda, tipo, eu vou comprar um seguro hoje, pode acontecer alguma coisa. Óbvio que não, né? Mas é fazer a venda, a abordagem correta da venda do seguro, como uma coisa realmente que economiza também, porque, querendo ou não, o seguro faz parte de uma educação financeira. Se você tem seguro, você está se resguardando de algum dia ter que se dispor de um valor muito maior, né? Vamos dizer assim, principalmente em relação à saúde. Então, talvez falta um pouco de conhecimento e vender bem feito, né? Fazer a venda. Essa população também precisa desse tipo de amparo, né? Desse tipo de resguardo. Então, eu acho que a partir do momento que desmistifica que esse seguro também é necessário e que ele é efetivo e que ele de fato contribui, inclusive para, como eu disse agora, para a situação financeira da família, seja em relação a remédio, doenças, enfim, né? Eu acho que é a falta da abordagem correta na venda de seguro, porque a gente imagina, né, que quando está vendendo um seguro, uma coisa é eu dar o crédito, todo mundo está precisando, mas o seguro também está precisando. Quando ele é muito bem feito, quando ele é muito bem abordado, ele acaba sendo indispensável. Então, principalmente o seguro no valor que nós temos, né, que é super acessível, e para essa camada da população que não é tão guarnecida, vamos dizer assim, por saúde pública. Tem outra pergunta, basicamente nessa mesma linha que você falou, né, como conseguir mudar a cultura para a visão de novos produtos, aqui não fala só apenas de seguro, né, para ter esse produto na prateleira de parceiros, né? O trabalho de mudança de cultura é difícil, né, Mônica? Você que vivenciou esses 20 anos aí de uma pequena correspondente para uma potência, né? Eu ia até, casualmente, mês passado, tive na Bevi, né? A preocupação com o DNA da instituição, né? Eu acho que cultura não se faz de um dia para o outro, né? Eu acho que esse trabalho, os correspondentes, de qualquer empresa, a gente fala de correspondente porque nós estamos falando de correspondentes, né? Você criar uma cultura, né, onde tenha padrões, onde tenha um direcionamento muito bem claro, né, que o cliente é
soberano na escolha, o cliente Sim. tem as suas expectativas, né? Não fala não pelo cliente, né? A gente tem muito isso, né? A gente fala não pelo cliente, a gente não oferece porque a gente Para responde. proteger, né? Para A gente resguardar. protege o cliente sem perguntar para ele se ele efetivamente quer. E tem o mal profissional, que é talvez a maior. Eu vi vários pronunciamentos seus sobre o mal correspondente, que tem a figura ruim do correspondente, cada vez menos, né, pela autorregulação e pelo tratamento que os grandes dão quando percebem que tem um parceiro mau, né? Porque a questão de fraude, essas coisas, isso é um trabalho grande que vocês ainda têm que fazer, diminuiu muito, mas ainda você acredita que existe esse mau parceiro que aos poucos estão sendo tirados, né? E isso está sendo feito via ANEC, via próprios parceiros, o mercado. Como é que você vê essa limpeza, né, do mercado, né, para que dê credibilidade ao correspondente mais do que vocês já têm conquistado, né, nesses últimos anos? Como é que você vê isso? Sim, eu acho que evoluiu bastante, né? Como todos os mercados, o nosso também está sujeito a pessoas que agem de má fé ou agem com má conduta, né? Só que ganham uma expressão muito grande quando se trata de mercado de correspondente. Isso foi muito mitigado, né? Até porque trouxe uma imagem para o canal que com certeza está sendo desconstituída, principalmente as associações, falo aqui em nome da ANEC, mas existem outras associações, têm lutado muito para desconstruir essa imagem que foi erroneamente criada para o canal correspondente. E eu acredito que o próprio mercado ele expurga esse tipo de parceiro, vamos dizer assim, de agente, por não concordar com esse tipo de prática, né? Então, existe muita troca de informações entre bancos, entre instituições, entre as associações, que mapeiam mesmo esse tipo de conduta e sem se resguardar, de fazer boletim de ocorrência, quando a fraude ela é intencional, ela é explícita, e eu acho que o mercado tem que trabalhar para isso, para que a gente realmente seja reconhecido como um mercado muito sério que nós somos. Vi uma palestra sua que você não tem exceção. O cara fez errado, Tá tá fora do fora, né? sistema. Eu acho que tem que ser assim, que senão a gente não Não consegue, não consegue consegue. e acaba prejudicando quem trabalha com Isso, seriedade, porque isso. fica a impressão que o mercado todo age dessa forma e está mais que provado que isso não é uma verdade. Isso. Tem aqui uma outra pergunta, mas essa aqui é para mim. Como é que é uma pessoa que não é parceira da TIU, né, de Maria de Deus, lá do Rio de Janeiro, perguntando como ser parceira da TIU? Ótimo, excelente, né? Nós temos no nosso site, né, lá seja um parceiro, que é o melhor caminho agora, porque se eu te desse um telefone, aí você talvez não achasse a pessoa certa. Seja um parceiro, é só fazer um pequeno cadastro lá, que nós vamos entrar em contato com você para que a gente tenha essa parceria aumentada. Mônica, o papo vai, já estamos nos aproximando de 1 hora da nosso bate-papo, passou que a gente muito rápido. não percebeu que isso, né? Eu queria que você, nessa parte final, né, fizesse uma avaliação, né? Nós temos aqui, você tem e conhece muito o segmento e tem vivenciado todo esse segmento, né? Como é que você vê esse ano? Como é que você vê as perspectivas? Sei que você está indo para Brasília amanhã com várias pautas, né? Daqui a pouco. Amanhã não, agora, né? Daqui a pouco você está indo para Uhum. Brasília, uma agenda extensa amanhã. Como é que você vê esse mercado para esse ano? Quais são as perspectivas aí? O que o pessoal tem que ficar atento, né? Porque a gente já falou aqui um pouco de eventuais pressão na taxa, a gente vê uma eventual pressão de manutenção ou não do fundo de garantia, que hoje é uma operação relevante, né? Mas como é que você vê, né, de uma maneira geral, né, se você fosse dar um conselho para não necessariamente os seus 12 mil parceiros, porque eu tenho certeza que para eles você dá nos vários seminários que você faz, né, aquela pessoa que não está no ambiente BV, né, o que você sugeriria, né, para que você estivesse atento, né, para esse ano que os anos têm sido desafiadores para o mercado como um todo e para vocês especificamente. Quais seriam as suas considerações assim, para curto e médio prazo? Olha, eu acho que a gente está passando por um momento de consolidação, que outros mercados já passaram, de seguro já passou, de consórcio já passou. Passar por essa consolidação é doído, né? É dolorido, mas, como eu disse antes, ela é necessária. Que monitorem o mercado, né? A gente tem aí, talvez, uma possível extinção do saque aniversário, que nós acreditamos que com as defesas das instituições isso não irá ocorrer. Estamos, assim, muito empenhados em defender essa manutenção.
Abre-se um horizonte muito importante, que é o do consignado privado, que se for colocado da maneira que está sendo estudado, se for implementado, vai abrir milhões de oportunidades de negócio para o mercado de correspondente. E olhem para outros créditos ou produtos relacionados ao mercado de correspondentes. Nós não somos apenas agentes ou correspondentes de consignados, né? Nós podemos transacionar muitas linhas de crédito. O nosso público não é só o público do consignado, não é só o aposentado. Acho que tudo que vocês desenvolveram nesses 20 anos de atuação, a força que tem esse mercado, a pungência que ele tem, né, que não perde nem para a digitalização. Então, usem essa experiência para abrir novos campos, abrir novos horizontes em relação a crédito. Hoje, quase tudo pode ser transacionado pelo correspondente bancário. Então, esse ano eu diria que invista na sua empresa nessa amplitude de leque de trabalho. E sempre lembrando que a empresa precisa de investimento, precisa estar antenado com a tecnologia, né? Não acho que vai ser um ano difícil, acho que a gente já passou o olho do furacão, a tendência agora é a gente caminhar para uma consolidação. E acho que é isso, assim, de forma geral, dedique-se à sua empresa, invista em conhecimento desse mercado que ele não tem uma formação, né? O nosso mercado tem formação, ele está em formação, nós somos aí os grandes precursores desse mercado, então invista em conhecimento em tudo que você puder pela sua empresa e abra os seus horizontes para muitos produtos que tem aí que você pode transacionar, produtos que criem recorrência, como seguro, né? Produtos que traz ali um viés de educação financeira, como consórcio, fala-se muito de energia renovável, que é uma grande tendência para o mercado também, a portabilidade de energia. Tem muita coisa para a gente fazer. Eu vejo um mercado muito sólido e muito promissor. Mônica, olha, é por isso que a gente, né, reconhece, né, a importância da BV nesse mercado, reconhece, e principalmente a reconhecência da Mônica, né, Mônica Santos, nesse processo, né, de consolidação do correspondente. Agradeço muito a sua presença aqui, né. Quando um líder de mercado vem e começa a dar dicas para concorrentes, né, porque entende que o mercado não precisa, para você ser grande, você não precisa acabar com os outros, você precisa melhorar o seu processo, e aí talvez seja a chave do sucesso, né, da BV. Muito obrigado pela sua presença. Era essa a nossa intenção, né? A Tchu, ela também aqui não tem necessariamente falado de nossos produtos, a gente quer dar uma visão de segmentos, né? E temos trazido, né, como falei no início, né, pessoas, destaques de pessoas chaves que possam agregar, né, conhecimento a vocês, né? Sou eternamente agradecido, muito obrigado, foi muito legal ter essa hora aqui do seu conhecimento, da sua experiência compartilhado com a gente. Bom, eu que agradeço o convite, eu adoro falar do mercado, eu sou entusiasta desse mercado, acho que é um mercado de futuro realmente, e espero ter contribuído de alguma forma para as pessoas que dispensaram a sua atenção, né, nessa hora aqui para nós, e agradeço imensamente o convite, fiquei muito feliz. Vamos deixar essa apresentação toda no nosso site, disponibilizar para a Mônica, se ela quiser também deixar lá no site da BV, que é muito acessado, para que você tenha possibilidade de conhecer novas tendências, saber quais são as perspectivas de mercado e que a gente possa contribuir com o seu crescimento. Obrigado, Mônica, até qualquer oportunidade. Tchau.